Olá, meu nome é Jonathan. Meu nome é Kennedy. Meu nome é Feliciano. Somos da escola Floriano Peixoto, terceiro ano D, e viemos apresentar a história da matemática no Brasil. A história da matemática no Brasil iniciou-se no Brasil colonial, devido às necessidades militares. Com a necessidade de defender seu território, a coroa portuguesa necessitava instruir seus militares no Brasil para a construção de fortificações e artilharia. José Fernandes de Pinto Apoim, um militar português, criou então uma das primeiras obras do gênero, que envolviam conhecimentos de elementares, aritmética e geometria. Com a independência do Brasil, houve uma necessidade de elite brasileira de criar uma universidade no Brasil, em especial para a criação de cursos jurídicos. Com as discussões sobre a criação, decidiu-se então, com o apoio de militares, que havia necessidade de excluir exame de geometria para o ingresso no curso. Assim, dá-se início à criação de cursinhos preparatórios para o ingresso em cursos superiores. A partir da criação do Colégio Pedro II, houve as primeiras tentativas de criação do ensino secundário. Entretanto, como os cursinhos preparatórios eram o caminho mais curto para passar nos exames de ingresso, em geral que havia um grande abandono no colégio. Assim, o conteúdo dos exames se tornaram a primeira referência curricular que era o mesmo oferecido no cursos superiores. Na década de 1930, as primeiras faculdades de filosofia, com o intuito de formação de professores. Com isso, foi sendo implantados o ensino obrigatório. Graças ao esforço na reforma de Francisco Campos, funde-se as então disciplinas de aritmética com álgebra e geometria, transformando-se na disciplina de matemática. Entretanto, não acabou se fundindo propriamente e se reunindo, pois as matérias continuavam sendo ensinadas separadamente. Na década de 1960, surge com força o movimento da matemática moderna, baseada no ensino matemática na formalidade e no rigor. Então, pessoal, eu vou falar um pouco também sobre o Júlio César de Mello e Souza, que foi um dos matemáticos mais importantes da história da matemática do Brasil, mais conhecido também como Malba-Tahan. Bom, Malba-Tahan, ele nasceu no dia 6 de maio do ano de 1985. Ele foi um dos educadores mais importantes também, pois ele ensinava matemática para seus alunos e, através desse ensinamento, ele criava novas técnicas para fazer com que a matemática se tornasse mais interessante e que o processo de aprendizagem dos seus alunos viesse a melhorar ao longo do tempo. Então, ele fez engenharia civil. Porém, ele nunca exerceu essa profissão, porque a paixão dele era ensinar aos seus alunos e fazer com que ele entendesse de uma forma melhor a matemática e despertasse um amor e um desejo pelaquela disciplina. Bom, Malba-Tahan, quando ele quis publicar os seus livros, foi um total fracasso. Por que foi um total fracasso? Porque naquela época, as pessoas que tinham mais direito ou mais sucesso à escrita e também às publicações eram apenas os escritores internacionais. Eram as pessoas que tinham mais sucesso nas publicações e que enviavam os livros e era postado imediatamente. E quando ele viu os livros deles, por ser um brasileiro, uma pessoa que não tinha, digamos assim, muita importância por conta do país, foi ignorado. E com isso, ele criou uma nova ideia, e claro, uma ideia ainda mais sensacional. E qual foi essa ideia? Como ele era apaixonado pela cultura árabe, ele criou um nome árabe, um pseudônimo árabe, por nome de Malba-Tahan. E para dar mais credibilidade a esse nome, ele criou uma pequena biografia sobre o personagem. Bom, esse personagem, ele tinha nascido no ano de 1888 na Arábia Saudita. Bom, e com esse pseudônimo, ele criou várias e várias obras, sem colocar o seu verdadeiro nome, que era Júlio de César de Mello e Souza, colocando esse pseudônimo de Malba-Tahan, para dar mais acesso aos jornais e aos editores, para não revelar que ele era um brasileiro, para não revelar que ele era da pátria brasileira, porque ele sabia
que os seus livros não iriam ser publicados. Todo o jornal nem olhou os seus livros quando ele enviou, nem olhou os seus textos. Ele tinha enviado 5 textos e o editor do jornal não tinha nem olhado, nem sequer dado uma olhada. Foi então que ele teve uma ideia. E qual foi essa ideia? A ideia foi ele reenviar novamente os textos, e ele enviando os textos, ele criou um pseudônimo com nome diferenciado. Ele utilizou um nome diferenciado para poder receber o sucesso e que os seus livros viessem a ser publicados. E quando foi no dia seguinte, para sua surpresa, ele viu que um dos seus textos estava na primeira página do jornal. E, claro, ele ficou bastante feliz. E entre as suas obras está A Sombra do Arco-Íris, A Lenda do Deserto, O Céu de Alá, O Homem que Calculava, entre outros. Porém, um dos que mais se destacaram foi O Homem que Calculava, por conter problemas que foram resolvidos lá dentro do livro, dentro do contexto do livro, como um dos problemas existentes de um livro, que é o problema dos 35 camelos. E lá no livro, o personagem, o homem que calculava, ele resolveu esse problema. Bom, esse livro foi bastante famoso, que foram vendidas 2 milhões de cópias somente no Brasil, sem dizer em outros países, né? Porque Malba-Tahan, além de ser um matemático brasileiro, ele ficou mundialmente conhecido. Por conta disso, Malba-Tahan se tornou bastante importante, bastante estudado hoje nas escolas, tanto estaduais quanto municipais. E quando se trata de projeto de matemática, ele é tido como importante ou como prioridade, quando se trata da história da matemática do Brasil. E com isso, no dia 6 de maio, é tido como Dia da Matemática, em homenagem a Malba-Tahan, que foi um dos educadores matemáticos mais importantes da história da matemática brasileira.